Lição de número 112. Como Lázaro. Está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Parece que não tem nada a ver a lição, né? Então vamos lá. O regresso de Lázaro, vamos ler primeiro, depois comentar. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grande símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, pecadores que se voltam para o bem, os que trincam o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz, não só por revestir-se novamente de carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo de impressões que se encontravam era venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o, deixa-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando caminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos do seu destino espiritual na divina suprema, na dádiva suprema de começar outra vez. Aqui vai nos falando, vou ler agora novamente, né? E aí nós vamos comentando. Bom, então quando Lázaro é ressuscitado, está no Evangelho de ressuscitado, não é bem a palavra, né? Ele retoma a vida física, não vou dizer retomar, ele recupera, porque os sinais vitais estavam um pouco, mas tinha. Então ele só recebeu uma carga vital vindo do mestre pura, então não tem como ele não voltar à vida. Agora, se tivesse morto, literalmente, como a ciência hoje diz, isso está morto, não tem jeito. Não tem como retornar à vida. E se fosse possível, o nosso cemitério já teria levantado alguém. Eu não conheço ninguém que morreu e voltou à vida. Comprovado morte. Tá? Comprovada morte. Então, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e o deixai-o ir. Nós sabemos que naquela época eles sepultavam as pessoas em mantos, né, em lençóis, e amarravam os pés, as mãos, o rosto era coberto. E agora então vamos lá. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grande símbolo para todos os trabalhadores da terra. Todos que trabalham com reforma íntima para melhorar, crescer, evoluir, aprender, todos, sem exceção, independente de qualquer religião, é um símbolo. Lázaro é um símbolo para todos nós. Recomeço. Os criminosos arrependidos, está falando os pecadores que se voltam para o bem, os que trincam o cristal da consciência, os que carregam culpa, né? Remorso, entende a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Você vê aqui que quando Emmanuel fala, ele fala da característica dos erros cometidos. Ele não cita religião. Então, ó, criminosos arrependidos. Pode ter criminoso arrependido católico, evangélico, cristão, budista, taoísta, qualquer religião, onde houver ser humano, ele pode ter um criminoso arrependido, um pecador que se volta para o bem, alguém carregando remorso. Lázaro é o símbolo para isso. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente de carne perecível. Eu acho que nem ninguém sentiria felicidade em retornar
depois de uma doença tão grave que quase levou-lhe à morte, né? Só porque voltou a vestir o mesmo corpo debilitado, quase apodrecendo e ainda com sequelas da doença. É meio difícil de eu acreditar que isso possa tomar alguém de tanta felicidade assim. Porque, olha, gente, eu estou te falando isso porque muitas vezes o estado de coma de muitos pacientes no hospital, quando a gente vai ajudar, o espírito que está em coma está negociando o retorno dele à vida física. Muitas vezes aconteceu um acidente grave e ele foi então colocado na UTI lá, entubado, tudo mais. Ele sabe, fica sabendo pela espiritualidade que se ele retornar, por exemplo, ele não vai ter mais uma vida, ele perdeu 2 pernas, ele vai ficar com um problema de memória, não vai se lembrar mais quem ele era, ele nunca mais vai poder, ele não vai voltar mais à vida que ele tinha. E ele, então, agora pede um tempo para ele decidir isso. Não é simples assim. Nem todo mundo quer voltar a viver de qualquer jeito na Terra. A gente quer voltar a viver como a gente vivia, com a mesma qualidade de vida, que às vezes não era tão bom, mas era aquilo que a gente tinha, já estava acostumado. Dizer para alguém que ele vai voltar vivendo com menos capacidade, olha, não é todo mundo que aceita não, tá? E aí, às vezes, ele fica um tempo na UTI em coma, decidindo, vai, não vai, vai, não vai, vai. Ele quer ir embora, aí vem os familiares, chora, pede, fazem tanta promessa para ele não ir. E aí ele fica, e agora? Se eu sigo a minha liberdade, porque eu estou aqui, né? Eu sou livre, sigo, eu vou machucar muitos parentes que vão aceitar minha morte, vou fazer muita gente sofrer. E eu não quero isso. Mas se eu fico, eu não quero viver das condições que eu vou voltar. Eu queria voltar a viver do jeito que eu vivia. Então, e é que aquele impasse fica. O povo chamando do lado de cá, ele indeciso se aceita vir só para atender o sorriso de todo mundo, a vontade de todo mundo que ficou, mas ninguém quer tomar o lugar dele, né? Eu brinco com as pessoas assim, deixa uma pessoa quando estiver em coma, o nosso papel como família é dizer, decida, o que você decidir, você que é o dono da sua vida, você que é o dono do seu corpo, o dono do teu destino, decida, o que você decidir, eu que estou aqui no bem bom na minha vida, vou ter que aceitar. Sem esse amor apego, sem esse amor que a gente só ama se estiver do lado, colado numa cama, mesmo que seja numa cama, sem a gente fica tão cego no apego que a gente não avalia, nem se nós tivéssemos no lugar dessa pessoa, gostaríamos disso, dessa vida. Tem que ter mais amor pelo outro e não amor a nosso sentimento. É muito egoísmo quando eu digo que eu não vou conseguir viver sem alguém, não dando ao outro a liberdade de seguir a morte ou o chamado de Deus. Eu tenho que pensar primeiro se essa pessoa, se eu a amo, eu quero que ela esteja bem, sempre bem, onde ela quiser, com quem ela quiser e quando ela quiser. Se eu amo ela realmente, ela é livre. Eu só quero que ela me diga assim, estou bem. Pronto, é isso. Olha, recomeçar é a coisa mais bela que tem. E só tem direito de recomeçar porque existe perdão infinito. Se não houvesse perdão, não tem como recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por vestir novamente a carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. A felicidade daquele homem é ter experimentado a morte, vivido os sintomas da morte, entendido a debilidade que é o ser humano, a fragilidade da vida física. De repente vem Jesus, dá a ele a condição dele viver um pouquinho mais tempo na vida física. Com certeza ele voltou diferente, porque ele experimentou o que nós não experimentamos. O liame entre a morte e a vida
nesta vida. Entendeu? Nesta. Porque depois que a gente morre, já experimentou, mas estamos mortos. Ele não volta com essa experiência. Toda experiência muda o ser humano. Toda. Para melhor. Nem que seja 0,00001, mas muda. Ninguém ficou mesmo. Ele voltou, e é isso que ele estava feliz, com o que ele experimentou. Provavelmente ele deve ter experimentado aquela experiência EQM, né? A experiência quase morte. Então, e aí ele volta feliz, porque ele conseguiu comprovar, talvez, muita coisa que ele tinha dúvida, que existe muito vício espiritual, parentes que estão lhe esperando, uma série de coisas que a gente vê. E ainda ele fala assim, ó, e a possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos, quer dizer, ele volta na mesma vida que ele estava anteriormente, agora, novo, uma vontade de viver tudo diferente. Gente, isso é um prêmio gigantesco. Porque a reencarnação é um prêmio, mas muitos de nós dizem, mas eu não lembro o que eu fiz. Agora, imagine uma experiência quase morte, que você volta nessa vida, sabendo o que você está fazendo de errado e o que você tem que fazer. É maravilhoso, é fantástico. Mas não pelo corpo físico. Não. É pela oportunidade de viver essa vida de maneira diferente. E na faina evolutiva, nesse trabalho ininterrupto, e nesse trabalho ininterrupto da evolução, cada vez que o espírito alcança do mestre divino a oportunidade de regressar à Terra, ele desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. Você percebe aqui que esses são as emoções que mais nos perturbam, né? Angústia, remorso, medo. Quando a gente reencarna, é isso que a gente não tem pela vida que cometemos, pela vida que vivemos em outras existências. Graças à reencarnação, nós nascemos nessa, sem angústia, sem remorso e sem medo. Porque imagina eu com medo de encontrar meus algozes nessa vida, ainda mais na fase adulta, ainda eu bebê. O que ele não pode fazer comigo? Não pode nem me defender. Do remorso de olhar para alguém e me sentir a pior pessoa do mundo por ter lembrado o que eu fiz com essas pessoas. E que muitas vezes é ela que me troca a fralda, que me dá de mamar. É muito difícil. De angústia, de saber que vai ser do futuro. Gente, não é, eu imagino, eu vejo um bebê, a coragem que tem de reencarnar. Um bebê, ele é totalmente entregue, ele não consegue sobreviver. Aliás, o ser humano, das espécies do mundo animal, nós somos os mais fracos, porque nós levamos para conseguir mesmo nós andarmos com a nossa própria perna, fazermos o nosso próprio alimento e sobreviver, nós somos muito dependentes dos nossos pais. Grande parte dos animais já nasce andando, ele já levanta, já está pronto, já sabe até onde mamar, já gruda, já mama. Às vezes, se a mãe abandona, ele vai e se vira. A maioria é assim, mas nós levamos muito tempo para despertar e diz que nós somos mais inteligentes, mas leva muito tempo essa tal da inteligência despertar. Então, os nossos instintos são muito fracos para nos manter. Nós levamos mais tempo para andar, nós levamos mais tempo para tudo. Então, também parece que a gente vive bastante, né, em relação às outras espécies. Tem animais, como elefante, vive bastante. Mas a gente vive, muito dependente. Muito dependente. E aí, ele está dizendo assim, sem tudo isso, quando o mestre nos dá a oportunidade de regressar à vida, ele está dizendo assim, ele está dizendo que vem sem angústia, sem o remorso, sem o medo. A sensação do túmulo de impressões que se encontrava era fenda forte a cobrir-lhe o rosto. Ou seja, até aquela coisa quando a gente leva para o túmulo a ignorância, a escuridão, né? O não saber nada, o que vai acontecer, aonde eu estou, como é desse lado. E a gente sabe viver no mundo físico, mas quando morre já não lembra mais como é viver no mundo espiritual.
Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: deixai-o, desligai-o e deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a experiência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos do pretérito. Você nasce inocente, um bebezinho, todo mundo te ama, você é fofinho, todo mundo... Mas muitas vezes você é o criminoso do passado, né? Agora você tem um novo uniformezinho. Então, o Cristo permite o desligamento desses laços que nos perturbam. Nós vamos ficar um período na Terra sem ter consciência disso, e muitas passamos, às vezes, a fase adulta achando que a gente é uma pessoa boa, porque nós nunca matamos, nunca roubamos, nunca falamos mal de ninguém e tudo mais, e até pensamos que ainda somos bons. Mal sabemos que nós somos terríveis, só não despontou essas características porque o mundo não requisitou isso de nós, né? Então, muitas vezes eu sou um criminoso de matar friamente, mas nunca ninguém me provocou para brigar, eu passei uma vida tranquila, fui educado, então... Mas um dia um bandido entra na minha casa e mata minha esposa na minha frente. Aí eu vou lembrar da minha identidade do passado, né? Então, mas até lá eu estava bloqueado. Esse bloqueio é proposital. E é isso que ele está falando assim. Desliga-o e deixa-o, e desliga do erro do passado, desconecta com aquilo ali e deixa-o seguir agora com as próprias pernas, com as novas experiências da vida. Ele pode se reformular ou não, tá? Deixando encaminhar-se de novo às fontes da vida humana. Reencarnar. De maneira a reconstituir e santificar os elos do seu destino espiritual, aquilo que ele quebrou, destruiu, mudou, porque o nosso destino é evoluir, crescer, aproximar-se de Deus, do nosso Criador. Toda vez que a gente comete um erro, uma falha, caminhamos para uma direção errada, nós estamos destruindo os santos elos de ligação, né, de destino que nós temos. Então, ele está falando assim, reconstitua os elos, ele retorna, reconstitui dele os elos novamente santificado, a criança, nós todos, recebemos tudo de novo, como se não tivesse cometido erro nenhum. Pronto, está restabelecido o seu elo. O caminho é esse. Agora vai. Sem lembrar dos seus erros, sem remorso, sem medo, sem angústia, é só você não desviar mais. Mas a gente desvia. Então, seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Começar, outra vez, recomeçar. Então, finalizando, para resumir as duas, eu diria assim, não tente, não vicie apenas ensinar, apenas estudar, que é massagear o seu intelecto, porque não é nada mais difícil de convencer do que uma personalidade intelectualizada, gente. Personalidade intelectualizada não é um ser inteligente. É o nome. Personalidade nunca é inteligente. É ego. Quando a gente intelectualiza o ego, gente, é muito difícil a pessoa mudar, porque ela se blinda. Ela fica totalmente blindada contra qualquer proposta de esclarecimento. A pessoa, quando estuda algo espiritual, quando lê a Bíblia, quando lê um livro edificante, tem que quebrar, tem que tentar diminuir o seu ego para conseguir o máximo de humildade para enxergar o que não está escrito naquelas linhas. Essa humildade ele atinge quando ele busca o teu espírito, o contato com a sua sabedoria, com a humildade do que somos.
com a supremacia de Deus. Então, quando eu vou tentar aprender algo espiritual, não queira aprender sustentando uma cátedra material de universidade. Os nossos diplomas da Terra não significa nada no mundo espiritual, absolutamente nada. Tá? Então a gente tem que despir-se desse ego que tenta se intelectualizar a qualquer custo para superar em argumento as coisas mais simples espiritual. Imagina só, quando você vai na internet, você vai ver, mano, isso é muita teoria sobre o mundo espiritual. Até de conspiração, né? Até de Jesus. Tem um cara aí que eu fico passado, porque ele tem tantas visualizações. O cara fala cada absurdo do Cristo, do cristianismo. E onde ele vai, ele arrebenta em visualização. Então eu fico pensando assim, por que isso, gente? Porque o nosso intelecto não quer morrer. O nosso intelecto, o nosso ego, sabe que depois dessa vida, ele não vem mais. Ele só tem uma única existência. Na próxima vida, esse ego, ele é zerado. A nossa intelectualidade, nossa personalidade. Eu vou ter outro nome, outro CPF, outro endereço, outro sexo. Ele morre. Então ele tem que manter-se vivo agora. E aí ele busca muito. Quando eu começo a me espiritualizar, começa a vir aqueles argumentos do meu ego. Será? Se não é? E eu começo a buscar subterfúgios para tentar não acreditar, porque a mensagem de Jesus é tão simples. Ela é tão simples que não dá de acreditar. Então eu prefiro dizer que eu não quero admitir que eu não aceito uma coisa simples. E eu prefiro, então, me agarrar em algo sofisticado, complexo, para dizer que eu sou inteligente. Mas, na verdade, eu sou intelectualizado. A diferença entre uma pessoa intelectualizada, um ego intelectualizado, e uma pessoa inteligente, é que a pessoa intelectualizada, ela vive da ideia, dos livros e dos pensamentos dos outros, da teoria dos outros. Dela mesma não tem nenhuma, porque ela não é inteligente. Inteligência é criar, e ela não tem capacidade. Nosso ego não cria absolutamente nada. Nosso ego pesquisa, lê, estuda, levanta, analisa, e então escolhe um dos caminhos para poder pisar numa estrada que já foi palmilhada por outros seres aí, por outras pessoas. A inteligência não, gente. A inteligência é um caminho novo que eu posso... Algo que eu nunca vi. Algo que eu me conecto com a fonte minha de sabedoria. E de lá vem a inspiração para a minha inteligência. Eu consigo muitas vezes ver aquilo que eu nunca li em livro algum. Eu consigo entender, falar, compreender coisas que às vezes ninguém nunca disse. É importante, porque a gente vai entender Jesus, o tamanho conhecimento, numa época que não tinha escola. Como nós vamos entender Chico Xavier, que não tinha escolaridade suficiente para ter tamanho conhecimento, ele mesmo como Chico Xavier, Divaldo Franco e muitos outros. Quando nós entramos na universidade, nós estamos nos intelectualizando. O cuidado é para não levar essa intelectualizada ao despertamento do ego, porque aí sim a gente bloqueia a nossa espiritualidade. E como, Guto, eu vou saber que eu estou me deixando levar pela minha personalidade e não pelo meu espírito? É simples. Você consegue enxergar a simplicidade nas leis da vida, na ordem, no equilíbrio, na justiça, nos ensinamentos de Jesus, se você for cristão, de Buda, é tudo muito simples. O que é complexo é o que é criado pelo homem para tentar negar o que é muito simples. Simplesmente isso. Não, Guto, hoje eu consigo
eu fico variando em tantas ideias, tantos pensamentos, em tantas teorias, então você está indo para o ego. O ego, a mensagem é assim mesmo. O mais difícil da mensagem de Jesus não é entendê-la, é aplicá-la, pôr em prática. E é isso que o seu ego não vai permitir. Porque se você colocar em prática, você vai obter um resultado que quase não muda, que muda o seu conceito de vida, que é a experiência. Enquanto o ego puder limitar você na experiência com o Cristo, com os conhecimentos do Cristo, e manter você sonhando num universo que nunca acaba, de teorias infinitas, já tudo conceituada no caminho do Cristo, que nós estamos falando aqui, porque nós somos cristãos. Ele vai te manter lá. Então você vai passar uma vida lendo 1 milhão de livros que não servem para nada. Absolutamente para nada. Criada pela mente de outros homens que também estão perdidos, tanto quanto você, nos seus próprios egos. E nós estamos criando sistema em cima de sistema, em cima de sistema, que no final não chega em lugar nenhum. Foi por isso que os espíritos vieram, através de Kardec, e falaram sobre isso para nós. O homem se perdeu na filosofia, na teologia, na teosofia também, que é a teologia com filosofia. Ele se criou sistemas em cima de sistemas, tudo para não conseguir enxergar que a simplicidade do chamado do Cristo é o amor. E esse é o chamado que todos nós temos. Então, quando a gente vê 1 milhão de livros escritos pelos espíritos através dos médiuns, estão todos chamando para a mesma proposta. Reforma íntima, amor próprio, que significaria também extensão ao amor ao próximo, porque eu não posso amar ninguém se não amar a mim mesmo. Certo?